Chegou o Golem do soco rebaixado. Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um unboxing de Beyblade UX. E hoje estamos aqui com o aguardadíssimo Golem Rock 160 UN. Nós estamos aqui com uma nova Blade UX do tipo defesa, junto com uma ponta que rebaixa pra caramba o seu Blade, tem bastante tempo de resistência. E ainda por cima vem num booster, deixando ele muito mais acessível pros Bladers. O link de compra desse Golem Rock vai estar na descrição pra você comprar e receber original, igual ao nosso membro Lucas Lightning, o Vi e o Ricardo. Eles compraram dos nossos links lá no nosso perfil do Instagram e todos eles economizaram e conseguiram seus bens originais. Todo mundo que compra nos meus links eu divulgo no Instagram, então compre que eu te divulgo também. Que agora a gente vai dar uma conferida aqui no Golem Rock, galera. Como vocês podem ver, esse aqui é o Bey do mordomo da Karura, já que afinal, graças a Beat Under Needle, o Bey fica tão rebaixado que ele bloqueia embaixo de todo mundo. Sua Blade tá aqui com os seus atributos 30, 60, 10. A Ratchet 160 vem numa combinação bem curiosa, já que ele vem com laranja e branco sólido. Seus atributos 17, 9, 4, 60. E a Beat Under Needle, que é extremamente rebaixada, tira 20 da altura em vez de 10, igual as Beats Lows, cujos atributos são 10, 60, 20, 10 e 30 de resistência e eclosão. Aqui, é claro, não vem lançador, porque isso aqui é um booster e com a tesoura a mente vai pegar esse Bey daqui de dentro. Então um cortezinho vem aqui do lado, vamos pegando aqui do outro lado, tem um do Drex, não tem? Então a gente chega aqui, vai virando, puxamos aqui a gavetinha, tem aqui o outro papelão e o unboxing é assim, gente. A gente mostra como é que é abrir o Bey zerinho, zerinho. Aqui de um lado tá o Skill Up Guide e do outro o nosso Bey. As peças a gente vem pegando, ó, olha só que beleza, 160 laranja com branco sólido. Aí aqui também tem o Under Needle, ó, extremamente rebaixado. Aí também vem, ó, Golem Rock aqui, ó, Golem do soco rebaixado tá aqui com a gente. Não podemos também esquecer o nosso QR Code, né, gente? Ao escanear o Golem Rock, quantos pontos que a gente ganha? Olha aí aqui o nosso Bey. Vamos confirmar que é nosso e ninguém tasca. E fique avisado que quem compra o Golem Rock e mira ele no app vai ganhar ao todo 1.400 pontos. Se você tiver o Battle Pass também, vai ganhar mais outros 100, ó. E o Skill Up Guide tá aqui. No nível 1, utilizar a habilidade dele de Under Defense. O seu combo, inclusive, aqui no Skill Up é ele com 770 e Low Rush, ele gosta aqui dos rebaixados. No nível 3, tirar o Aeropegasus na sorte, que esse aqui a gente já tem no canal. E também temos a prévia do próximo item que a gente já sabe, que é o Shelter Dake, com sua habilidade Spin Guard. E pra primeira peça de hoje, Blade do Golem Rock, galera. Tá aqui o nosso Golem do soco, laranjão, com toda a sua textura de pedra ao redor aqui no seu perímetro. Quanto é que pesa aqui o nosso querido? Vemos aqui que o nosso Golem rochoso pesa ao todo 33,8 gramas, um peso até que bem mediano. Aqui está o nosso Golem cercado da sua textura de pedra, meus amigos. Ele é da linha UX, onde o metal que normalmente fica aqui no centro da Blade é distribuído para as bordas para que o Bey consiga mais estabilidade e mais tempo de giro. Aqui no centro nós encontramos o Golem, deixando a mão fechada com seus dois punhos, já que essa é a principal habilidade do Golem. Não só ele vem bem rebaixado para bloquear os golpes dos adversários, como ele tem um contra-golpe com as mãos aqui de punhos dele. Ó aqui o formatinho do polegar igual aqui ao redor dele, onde ele vem e bate nos adversários para repelir eles. Por isso está enfatizado tanto aqui no Gearship dele, onde também tem a mão gigante, sem falar de todo esse perímetro dele aqui ao redor, utilizando suas placas defensivas para se livrar do oponente quando ele não tá dando soco. Aqui embaixo dele, ele é um azul sólido, aqui a gente também não tem muita transparência, nem tem muito glitter, e aqui continuamos com aquela atualização do encaixe da Ratchet. Vocês podem ver que aqui é aquele arredondadinho. Quando tinha o quadrado, ele tinha um risco de desgaste, e a Ratchet também não prendia. Tinha também a chance de distribuir mais dano e desgaste que todo o metal da Blade, então que bom que tá continuando assim. E imagina até se Takarato fazer uma terceira revisão desse encaixe, e sem falar que, falando de partes todas rochosas, até mesmo essa textura que vem aqui pra cima do Gearship do Golem, a gente encontra algo parecido. Ela é toda poligonal, sem falar também de toda essa parte que imita os parafusinhos que ficam aqui ao redor dele. E esse formato todo hexagonal dele serve tanto pra defesa quanto pro ataque, devido a essas que ela bloqueia o adversário e depois repele com um soco. Ele tem um recuo razoável na hora de se livrar dos seus adversários vindo por baixo pra acertar na Ratchet, então aqui você tem uma combinação bem inesperada pros tipos de defesa, fazendo tantos contra-ataques como o Night Lance. E esses socos são reforçados com a Ratchet 160, galera. E ele tem aqui o peso tradicional dessa Ratchet, que é aqui ao todo 5,9 gramas. A mente já tem essa Ratchet, que é uma velha conhecida nossa, cuja distribuição de peso aqui pra ponta faz com que o Bey se desequilibre justamente nessa direção para ele bater ainda mais. Só que aqui no Golem é um pouco inesperado a gente encontrar uma Ratchet tão agressiva para uma Blade que é de defender. Mas acontece que quando a gente coloca ela aqui alinhada do nosso Bey, essa pontinha vai ficar sempre em cima da mãozinha do soco, independente da direção. Diferente do Drumbuster, que a gente podia deixar aqui ou alinhado com a ponta, ou então você chegar aqui e ficar virado para trás, no caso aqui do Golem Rock, sempre vai ter ponta apontando pro punho,
Porque se você tirar e encaixar do outro lado, ele é simétrico de um jeito que agora tá em cima aqui da outra mão. Então sempre vai ter o soco reforçado, sempre vai ter alinhamento, independente da direção que você montar esse Bey. Outra coisa que o 160 vai fazer com o nosso Bey é que já que ele vai ficar puxando o peso em direção a essa mão, que ele vai ficar oscilando ainda mais para atacar o adversário. Para um defensivo, esse aqui é um Bey que gosta muito de sair no soco, sem falar dos braços do Golem que estão aqui ao redor, que se fecham ao redor dele para defender, mas também tem as mãos para atacar. O tema da defesa e do contra-ataque está muito presente no Golem Rock e fica um design extremamente bonito, misturando bastante esse monte de laranjas e azuis e ainda o branco para dar um excelente contraste. E agora chegou a ponta polêmica, chegou o Under Needle. Meus amigos, depois da gente conhecer o Needle normal e o High Needle, agora chegou uma ponta que é mais baixa que os lows, que são os unders. No caso aqui do Under Needle, vocês vão ver que o peso dele é diferente. Nós temos aqui 1,9 gramas, que normalmente é menos do que as pontas tradicionais, onde a gente encontra 2 gramas, onde a gente encontra aqui porque a ponta é maior 2,1, já que afinal o corpo é menor e por isso tem menos plástico aqui. Uma coisa que essa ponta tem bastante, além de ser mais baixa que os lows, é que não somente vai ficar ainda mais rebaixado com o nosso Bey, com ainda mais tempo de giro, como também essa dedução da altura, já que o Under Needle, ele ao invés de reduzir menos 10 da altura, ele tira menos 20, já que a gente tá com uma ratchet de 60, meio que a gente fica ali da altura 40, ele fica ainda mais baixo que o Shark Edge. Por isso, com essa agressividade, com o Bey todinho lá embaixo, o Golem Rock vai acabar atingindo o adversário justamente no ponto mais fraco do Bey, que é na ratchet. Todo mundo vai estar exposto aos ataques do Golem Rock, defendendo quem bate por cima e espancando quem tá embaixo, justamente o J-Claude, graças a esse tipo de altura que a gente encontra aqui no Under Needle. Por isso, fica até imaginando se a Takaratom Indino vai lançar um Under Flat, um Under Rush, Under Ball. Essa ponta aqui é extremamente rebaixada e ela só não fica mais perigosa, é claro, porque ela não tem aquele tubinho mais grosso que as pontas do tipo ataque e equilíbrio normalmente tem. Eu acredito também que no futuro a Takaratom vai criar pontas lá na linha CX, onde a gente não vai ter esse 8 ou 80 aqui, que é o fininho ou grosso. Talvez ela crie aqui algum que seja um meio termo, um que seja só mais um pouquinho. E aqui no nosso Under a gente encontra uma pequena agressividade, já que o nosso copo aqui, ele não é todinho redondo. Ele aqui, ele é triangular, com alguns pequenos furinhos. E a ponta do Needle, vocês percebam que a gente tem aqui os dentes, mas depois tem uma partezinha que é plana, e aí vem a pontinha. Então, apesar das pontas de defesa serem todas as pontinhas afiadas, elas vêm aqui com cones de tamanhos diferentes, superfícies diferentes, para afetar como é que a nossa defesa vai ficar no Bey Stadium. Montando aqui agora o nosso Bey por completo, a gente pega o nosso Bey do Golem do Soco rebaixado e vemos que ele tem ao todo aqui 41,5 gramas. Com isso, está montado por completa a equipe Gorgeous da Karura. Nós temos a Kuwabara, que utiliza Ghost Circle, nossa não é da cor do anime, mas o Ghost tá aqui, aí o Garuda em questão, e agora o Golem do Soco rebaixado tem mais uma equipe completa, e eu não vejo a hora da Takaratom introduzir mais uma equipe no anime, mais Beys, mais mecânicas, que agora a gente vai pegar esse Golem e botar ele no soco contra seus adversários. Vamos nessa. Vamos lá então, meus amigos, 3 vezes 1 Let It Rip, famoso test launch. Quando não tem ninguém na arena, o Golem do Soco rebaixado fica assim, ó, quietinho lá no meio, esperando o inimigo chegar. 3 vezes 1 Let It Rip. Vamos então começando a batalha e já vem com eclosão, gente. Olha o que o Golem Rock fez. Eclodiu aí o adversário facilmente. 3 vezes 1 Let It Rip. Vamos agora contra o Ghost Circle, gente. Lá vamos nós. Atenção que o Gear Needle tá ali e lá vem de Under, atingindo ali bem na hatchet. Olha a diferença da altura e os impactos que ele dá, gente. O soco vai jogando pra cima. São os uppercuts do Golem querendo tirar o fantasma. A diferença da altura também é muito grande. 60 rebaixado com o Under Needle, 80 lá em cima então. Olha só o que ele vai fazer e a resistência vai caindo. E os pulinhos encaixando o adversário, gente. Olha o que esse Golem vai aprontando. Chegando no final, agora o Gear Ball vai ter que se virar no LAD. Agora o 160 tá puxando muito bem pro chão. Tem a chance agora, Ghost Circle, de virar a partida. Chega no fim, chega no fim, chega no fim, meu Deus. Acho que o LAD do Gear Ball vai ganhar, será? Meu Deus, meu Deus. Nessa próxima sequência de lutas, só vai ter Bey utilizando o Needle. Atenção, eita! Que é isso que hoje a multi tá inspirada. Preciso um Air Whip. Agora vamos nós de High Needle. Vamos lá. A diferença da altura tá ainda maior. O 80 lá em cima. O High eleva ainda mais. Olha aí os contra-ataques. Quase saiu o Under Needle. Vem por baixo, atinge de novo. Vem na fraqueza. Já deixou o High Needle muito tonto. Olha o que ele vai aprontando. Recupera a postura porque o LAD é maior. Vai atingindo ali, gente. O Under Needle ali tem muita resistência. Agora estão muito longe. Eles não conectam os golpes. Eles estão muito afastados.
Vai chegar no final agora, atenção, atingiu a primeira, duas. Rainy Lance ativado, empurra pra longe. Agora o Lade do Magneto pode ajudar? Não, não. O Under leva esse aqui. Eles usam um Light Rip, agora vamos de Sphinx, Cal. Como é que ele faz? Eita, meu Deus. Mano, Nekoyama baniu pro Reino das Trevas, hein, Farol? Eles usam um Light Rip, vamos agora de Shinobi Shadow, vamos lá. Os dois tem a Hatchet, um tem o Under e o outro tem, meu Deus. Gente, teve eclosão simultânea. Olha o que aconteceu. Eles usam um Light Rip, Metal Needle agora da Graciel, gente. Que aí veio o unboxing dele. Atenção, tá muito virado. O 7 aí, ó. O golpe certeiro, Eclodin da Graciel. Eles usam um Light Rip. Vamos agora de Leon Crest, atenção. Gear Needle e o 7 outra vez, olha. Recuo muito forte, olha o soco que ele dá. Vem agora com a muralha metálica querendo ir pra cima do Golem, refletindo, contornar ali o Gear Needle. Mano, o recuo desses dois bays é muito forte. Vocês estão vendo o que acontece quando o soco vem alinhado? Ele volta pra trás com muita força. Leão agora tentando segurar ali os golpes. Ele já perdeu muita resistência. O impacto joga pra trás de novo. Se aproxima do final. Gear Needle vai começar a cair, oscilando muito. E o Golem tá ali, ó, impávido colosso. Joga o Leão no chão. 7 raspa no chão, vai começar a cair, ó. O Golem leva sem problema. Eles usam um Light Rip, agora acabou os limites. Eita, vou fechar aqui. Gente, o que aconteceu aqui? Eles usam o Light Rip, depois o Low Flat, vem o High Taper. Como é que vai fazer o Hell's Chain? Hoje a gente vai dar uma ênfase um pouco maior pra esses vezes que tem as pontas altas e baixas. E o Hell's Chain fica preso e não volta. Eles usam o Light Rip, Elevate, uma das pontas mais altas. Como é que vai ser? Atenção, veio o primeiro golpe. Eita! Com impacto apenas, a baleia molhou a pedra, gente. Pokémon aqui. Eles usam um Light Rip. Aqui tá uma luta que vocês pediram nos comentários ontem, na notícia do Cobalt Dragon da Hasbro, que era comparar o Nightmail com o nosso Golem. Já que afinal, um tá muito elevado, Hatchet 3,85, e o outro extremamente rebaixado. Presta atenção, gente. Quando ele tá tão virado, ele passa embaixo do 3,85, eles quase não encostam. Olha isso! A combinação, mano, tá pegando muito na fraqueza. Agora ficou pros lados o amortecimento, mas o Golem levou. Existe um Light Rip, vamos de Rush agora. Porque existe o Low Rush do Impact Drake. E ele também vai ser testado no vídeo de hoje. Pera, voltou do buraco, mas tomou Extreme Fish. Existe um Light Rip, Gear Flat. Lá vamos nós, lá vem ele Phoenix Wing. Vem começando a contornar, voltou do buraco. Hatchet 1 salvando muito. Gear Flat agora já consumiu sua resistência. É a chance do Golem revirar. Atenção, agora os dois já estão com a mesma quantidade de giro. Equiparou o HP e o Under Needle muito afastado. Pode ganhar aí do Burn. Olha só, conseguiu. Precisa um Light Rip, mais Tiger. Vamos lá, atenção, começando a contornar. Veio por cima. Gente, eclosão ao mesmo tempo que jogou o adversário pra fora. Precisa um Light Rip, vamos agora de Phoenix Runner. Pois afinal, Dona Karura ama tanto seu querido Sr. Burn. Vamos ver como é que seu mordomo vai fazer agora com o outro Bay dele. O Bay Time Shift vindo pra cima com o Glide Under Needle ali, atacando muito bem, querendo mirar ali na Hatchet 970. Outro impacto. Os socos são constantes e o Bay é ignorante. Vai chegando no final, vai começar a cair. Glide, será que seu Pom vai te ajudar? O Under Needle tá teimoso, oscilando no soco, sobrevive bem. Precisa um Light Rip, vamos com mais uma diferença de altura. O meu Bay, Phoenix Cypress, Metal Coat caseiro. Como é que ele faz? Nossa, jogou meu Bay lá pra trás de novo. E ficou preso e não conseguiu voltar. Precisa um Light Rip, vamos lá, Samurai Saber. 2,70! Cadê o Extreme Finish? Nem deu pro cheiro. Precisa um Light Rip, vamos agora, minha Sigin-Roll. Cadê você no anime, meu rei? Que até agora tu não aparece. Free Ball! Nossa senhora! O recuo do soco foi refletido pelo anel de giro livre. Precisa um Light Rip, vamos agora de Ali Drago, minha gente. 2 Bays puxados no destro e o canhoto. Empurrou, tancou bem ali. O soco veio bloqueando, mas veio o Ryuga na ignorância com Overfin. Precisa um Light Rip, vamos agora de Cobalt Dragon. O da Hasbro já tá vindo aí. Tem uma arena azul que a gente viu justamente na listagem de produto dele na Amazon da Alemanha. O que será que é aquela arena? Será que é a arena que a doutora Megaoka tava mostrando pros patrocinadores do Team Pendragon? Vamos esperar o que essa mulher vai aprontar, viu? Continuou a bloquear muito bem e jogou pra trás, ó. Sobreviveu facinho. Existe um Light Rip, vamos agora trazer o Team Persona. Lá vem ele, olha o Robin. A martelada vem. E esse é um B que a gente quer saber onde tá o N4 que ele tá. Que isso? Mano, o que aconteceu com o B?
Mano, acho que ele tá eclodido. Tá eclodido? Não, não, não. Foi vitória do Golem. Precisa um Larry Wizard de Rod. Olha ele, hein? Lá vem ele, diz que Ball subiu. Pesadíssimo. Esse Golem, meus amigos, bem que poderia ser um pouco mais pesado, viu? Vem atingindo ao redor, diz que Ball tem muito mais estabilidade. Só que o soco vem mirando ali bem na Hatchet 5. Será que tem ainda uma chance? Ó, tá atingindo bem, jogou longe. O recuo foi forte, mais outro. O recuo tá bem grande, gente. Chega no fim do giro, vai dar o bruxo, gente. O bruxo, o mago é implacável. Isso é um Larry Whipman Buster. O que é que ele faz? O Axel veio com o primeiro X-Spin e dash, e o segundo voltou do buraco. Atingiu outra vez, 2, 3. Conseguindo sobreviver até o final, ó. Tá fácil pro Golem. Precisa um Larry Reaper ou Pegasus. Vamos ver o que ele faz. O ataque já veio muito forte. Bateu na trave da Extreme Finish. Esse raríssimo Bey pula no ar e dá um golpe que manda pra longe. Precisa um Larry Rip e finalmente Fact Break. A borracha vem contra o rebaixado, voltou do buraco. A borracha, outra, nossa senhora, Chrome. Teve a eclosão e nesse recuo foi parando de girar, mas foi vitória do Borrachinha. Considerações finais aqui pro Golem, galera, vou dizer pra vocês. Underneath, essa ponta ela tem uma resistência muito maior do que você imagina pra uma ponta do tipo defesa. E vocês viram que os socos do Golem, puramente ter esse contra-ataque tão forte dessa Blade alinhado com o 60, a gente viu esse B eclodindo muitas vezes. Recomendo pra você, você quer utilizar o máximo desse poder rebaixado dele aqui da Blade, quer utilizar aqui esses socos, coloca uma bicha que tem um pouco mais de resistência e explosão. Muitas vezes era só isso que faltava, porque senão o Golem se dava mal. E eu acredito que assim, com muitas Blades de defesa que também tem potencial de contra-ataque, o Golem pode ser utilizado para sair na mão contra seus adversários em combos do tipo ataque, aproveitando justamente esse recuo que ele dava nos adversários e muitas vezes até jogando eles pra cima. Portanto, galera, não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do Golem, o que mais que vocês querem ver ele aprontando aqui no canal. E já que a gente tá falando de novidades de Beyblade, não deixe de conferir aqui do lado, o Cobalt Dragão da Hasbro tá vindo por aí. E também tem uma arena com formato bem peculiar, que eu não vejo a hora de saber qual que é o mistério desse lugar de combate. Faço X imediatamente e até a próxima.